Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Droga, seu búfalo selvagem, isso vai dar merda. Percy resmungou, mas seu tom estava cheio de empolgação. Ele ergueu os braços e gritou, poder estelar, armadura de Capricórnio. Desce já! Assim que sua voz ecoou, um fenômeno quase idêntico ao de Drogba se repetiu. Uma caixa de ferro, marcada com o símbolo vívido de Capricórnio, surgiu de um raio negro que jorrou de sua testa. A caixa se abriu sozinha, envolta em chamas, e dela emergiu uma imponente cabra metálica. O animal se desmontou em 50 peças que cobriram instantaneamente cada parte do corpo de Percy. Quando as chamas se dissiparam, uma armadura negra de aparência estranha o revestia, e por trás dele, um totem de um demônio cabra gigantesco, de chifres afiados, formado por 50 estrelas, rugiu com fúria. O totem parecia ter atravessado o tempo e o espaço, trazendo consigo uma aura ancestral e avassaladora. O que é isso? Allen arregalou os olhos, incapaz de compreender o que presenciava. Naquele instante, os dois brutamontes, sem um pingo de dignidade ou honra, haviam se transformado diante dele como um milagre, tornando-se guerreiros divinos envoltos em armaduras enigmáticas. Era como se tivessem atravessado eras para ali estar. Allen não conseguia descrever a sensação, mas sentia que aqueles homens eram como deuses, majestosos e indomáveis. Ele já ouvirá histórias de eventos sobrenaturais no Palácio dos Cavaleiros Imperiais e testemunhar o poder devastador de guerreiros de nível lunar invocando suas armas. Mas isto estava além de qualquer coisa que pudesse imaginar. A rede azul de golpes de espada atingiu os dois homens sem piedade, como um castigo divino inevitável. Porém, ao contrário do que Allen esperava, não houve rasgos de metal ou jorros de sangue. Ele ficou chocado. Seus olhos arregalados viram seus golpes ricochetearem numa série de sons cristalinos, sem deixar sequer um arranhão nas armaduras. O ruído lembrava o vento balançando sinos de cristal na janela do quarto de uma deusa, puro e harmonioso. Como isso é possível? Droga, do que é feita essa armadura? Ao ver seu ataque mais poderoso falhar miseravelmente, como água batendo numa rocha, a expressão de Allen era a de quem vira um fantasma em plena luz do dia. No momento seguinte, veio o contra-ataque. Seu pirralho de cabelo amarelo, toma isso! Grande chifre! Drogba inclinou-se para frente numa postura estranha, mãos cruzadas no peito, como se fosse investir com a cabeça. Seu corpo disparou como uma flecha, direto para o peito de Allen, carregando uma aura aterradora. Quer furar minha barreira de energia guerreira com isso? Depois de um breve susto, Allen riu alto. A energia guerreira de Drogba mal alcançava o nível intermediário de 2 estrelas, uma ameaça insignificante para ele. Sem se mover, Allen criou um escudo luminoso com sua energia, confiante na defesa superior da energia aquática. Então experimenta o ataque do seu pai. Drogba arremessou o ombro contra o escudo. O escudo cedeu levemente, bloqueando o golpe com facilidade. O impacto fez Allen recuar alguns passos, mas sua barreira permanecia intacta. Ele já abria a boca para rir quando, de repente, sentiu uma fraqueza súbita. Sua energia guerreira fluía de forma irregular. Merda, exagerei no gasto de energia. Seu rosto perdeu a cor. O sorriso despreocupado de Drogba sumiu, substituído por uma expressão séria. Com um urro, ele investiu novamente. Seus pés pareciam prestes a rachar o chão quando um poder estelar sutil irrompeu, desintegrando o escudo azul diante dele. O escudo de um guerreiro de 4 estrelas foi reduzido a estilhaços pelo golpe de um oponente de 2. Isso é estranho. Mas seu ataque acaba aqui. Allen, embora surpreso, não estava apavorado. Forçando sua energia instável, ele revestiu o punho e desferiu um soco no peito de Drogba. Se a espada não perfurava a armadura, talvez a força interna esmagasse ossos e órgãos. Drogba cuspiu um jorro de sangue que respingou no rosto de Allen. A armadura de touro amenizara o impacto, mas a diferença entre 2 e 4 estrelas era colossal. Sem dominar completamente o poder de sua armadura sagrada, o ferimento era inevitável. Mas então... Espada sagrada, Excalibur! Uma voz trovejou, seguida por uma energia cortante sem igual. Drogba, ainda cuspindo sangue, agarrou Allen com força e, ao ouvir o grito, girou violentamente, trocando de posição com ele. A força física do Brutamontes, amplificada pela poção do Hulk, era suficiente para arrastar um guerreiro de 4 estrelas contra sua vontade. A lâmina invisível passou como um suspiro da morte. Seguiu-se um silêncio. Inútil! O poder de um guerreiro de 4 estrelas está além da compreensão de lixos como vocês. Mesmo que tenham sorte quebrado meu escudo, nunca. O riso histérico de Allen congelou. Um formigamento incômodo surgiu em sua cintura. Ao olhar para baixo, viu sua armadura metálica do Palácio dos Cavaleiros partida ao meio, revelando a pele. Sobre ela, minúsculas pérolas de sangue alinhavam-se numa fileira perfeita.
Drogba, ainda segurando-o, continuava a vomitar sangue, muito mais ferido que sua presa. Mas quando Brutamontes o soltou e caiu no chão, Allen, ainda em pé, soltou um grito bestial. Névoas de sangue jorraram de sua cintura enquanto seu corpo, e o campo de grama seca atrás dele, eram cortados em dois num golpe limpo. Que lâmina rápida, que corte afiado, vocês venceram. Com seu torso agora separado das pernas, Allen murmurou essas palavras com seu último suspiro antes de fechar os olhos, morto. Até o fim, não compreendeu como aqueles insetos possuíam armaduras tão misteriosas, como um brutamontes de 2 estrelas quebrara seu escudo, ou como aquela espada cortara seu corpo protegido por energia aquática de 4 estrelas. Drogba, você tá bem? Não morreu, né? Após liquidar o inimigo, Pierce correu para o companheiro, preocupado. Seu desgraçado de cabelo branco, quase me cortou ao meio também. Drogba tossiu sangue, mas ainda conseguia xingar. Ainda tem fôlego para reclamar? Então tá vivo. Pierce soltou o ar que prendia e riu, puxando um frasco de poção vermelha e despejando na boca de Drogba. Foi você quem teve a ideia, seu animal. Disse que seguraria o bundão amarelo para eu acertar o corte. Além disso, você tá com a armadura de touro que sua majestade nos deu. Minha espada não te atingiria. Enquanto a poção avermelhada fazia efeito, cicatrizando os ferimentos, Drogba expirou fundo, seu rosto endurecendo. Graças a Deus por essas armaduras. Sem elas, estaríamos encontrando o ceifador hoje. Esse filho da mãe de 4 estrelas era forte pra caralho. Se não tivéssemos esgotado a energia dele, estaríamos fritos. Comparado à sua majestade, ainda somos fracos. Precisamos evoluir rápido se quisermos acompanhá-lo. Pierce suspirou, lembrando como Fei costumava cortar guerreiros de 4 estrelas como legumes. Precisamos ajudar o Sr. Brook, ele está sob pressão demais. Drogba levantou-se e assobiou. 2 monstros flamejantes de nível 4 emergiram da vegetação alta, galopando em sua direção. Os 2 montaram e partiram em direção ao campo de batalha onde Brook resistia. M.A. tem. A menos de 10 metros do morro, o líder dos cavaleiros, seu rosto cicatrizado contorcido de fúria, saltou do cavalo com um ímpeto assassino. Sua espada desceu como uma ave de rapina, envolta em chamas prateadas que cuspiram lâminas de energia em todas as direções. Recuem! Brook ordenou aos soldados, brandindo suas espadas para interceptar os golpes. Mas a maioria das lâminas prateadas miravam nele, impossíveis de bloquear totalmente. Feridas surgiram em seu corpo, jorrando sangue que pintou o ar de vermelho. A diferença de poder era tanta que, após um único confronto, Brook já estava encharcado em seu próprio sangue. Mesmo assim, o líder militar de Chambord não recuou. Porque atrás dele, na ponte de pedra, os últimos escravos das minas ainda não haviam cruzado. É por isso que não fogem? Por esses vermes imundos? O cavaleiro cicatrizado sorriu cruelmente. Então vou fazer você assistir enquanto tudo que tenta proteger vira a cinzas. Sacudindo a espada, ele lançou mais lâminas de energia, desta vez mirando os membros de Brook. Queria desmembrá-lo vivo, forçá-lo a ver Chambord arder, e então decepar sua cabeça teimosa para afogar sua frustração em sangue. Brook apertou o punho da espada, mas seus ferimentos o impediam de se mover. Seus melhores guerreiros, Lampard, Drogba, Pierce, estavam espalhados pelo campo de batalha, ocupando outros invasores. Ninguém viria salvá-lo. Mas então... 4 flechas de fogo, carregadas com poder mágico avassalador, interceptaram as lâminas prateadas no ar. O choque das energias explodiu em ondas concussivas que varreram o campo. Mestre? Quem? O cavaleiro cicatrizado estacou, atordoado. Como Chambord ainda tem alguém assim? Após adentrar o território do Império, a força expedicionária reduziu significativamente seu ritmo. Por um lado, era para guardar o retorno de Lampard e outros ao grupo principal. Por outro, Fei estava fascinado por tudo no Império. Diferente dos reinos vassalos, o Império Zenith era um território vasto, dividido em 7 províncias. Cada província abrigava várias cidades, todas mais imponentes que Chambord, com sistemas militar e administrativo impecáveis. Este era o modelo que Fei almejava para seu reino. Mas construir uma cidade forte como essas exigia mais do que apenas o conhecimento de um otaku de sua vida passada. Ao pôr do sol, a expedição de Chambord e a caravana Soros chegaram à província de Ernest. Um rio largo cortava a conexão entre norte e sul, e próximo a ele, uma cidade antiga, 10 vezes maior que Chambord, se erguia, o posto de controle Portão das Fontes, a primeira fortificação militar do norte do Império. Segundo a lei imperial, tropas vassalas não podiam entrar na cidade. A expedição acampou fora do rio, enviando apenas alguns para comprar suprimentos. Fei levou Angela e Emma para pescar em um trecho mais calmo do rio. Foi quando a espadachim loira Susan, da comitiva da princesa, se aproximou. Princesa Tanashi está partindo.
Fei ficou atônito ao ouvir as palavras de Susan. Sim, Vossa Majestade. Agora que entramos no Império, o príncipe Arshavin enviou um grupo para nos receber. Eles chegarão ao portão das fontes antes do pôr do sol. A situação é delicada, então a princesa precisa retornar imediatamente, explicou Susan, com seus longos cabelos dourados balançando. A espadachim, antes arrogante como um pavão, agora estava surpreendentemente respeitosa. A razão era simples. Durante a Batalha das Torres Gêmeas, Fei derrotar o Cavaleiro Dourado Chris Sutton, um dos 10 Cavaleiros da Execução. Desde então, seu status subira drasticamente. No Império, os fortes eram venerados, essa era a lei. Embora Susan não fosse perspicaz, a princesa fizera entender, o crescimento do rei de Chambord, tanto em poder quanto em influência, era irreversível. Bem, se é assim, que ela siga. O pôr do sol dourado lançava reflexos cintilantes sobre o rio, e fez sentir uma pontada de perda. Que estranho, pensou. Só nos vimos 3 vezes. A interação mais próxima foi compartilhar uma refeição numa mesa de pedra, e ainda roubei a tigela dela. Por que me sinto assim? Será porque me acostumei àqueles olhos azul escuros me observando à distância nos últimos dias? Fei sorriu, confuso. Nesse momento, o acampamento barulhento subitamente silenciou. A princesa Tanasha, que raramente saía da carruagem mágica, apareceu vestindo um traje azul celeste que arrastava no chão, com padrões etéreos. Seus cabelos de linho refletiam o brilho do sol poente. Ela parecia frágil, nada como uma figura importante, mas sua aura era inigualável. Todos no acampamento voltaram-se para ela. Ela caminhou até a margem do rio e parou diante de Fei. Olhando as águas cintilantes, a mulher sábia, que pela primeira vez sorria em sua presença, pareceu hesitar. Finalmente, disse. Obrigada pelo remédio, Rei Alexander. Fei não percebeu, mas o capitão Romain e Susan ficaram pasmos. Em suas memórias, a princesa nunca dissera algo tão inútil. O que havia acontecido? Foi então que o som de cascos ecoou à distância. Uma tropa de cerca de 500 cavaleiros aproximava-se pela margem do rio, carregando um estandarte com o urso branco de 2 cabeças do Império, o símbolo do campo de sangue de ferro, a divisão invencível do deus da guerra de Zenith, liderada por Andrew Arshavin. Era o grupo enviado pelo príncipe para escoltar a princesa de volta à capital. Essa jornada a Chambord foi inesperadamente interessante, disse a princesa, com um sorriso tranquilo. Mas, Rei Alexander, o que fez no Reino da Pedra Negra viola as leis imperiais. Alguns virão atrás de você, além do Cavaleiro Dourado Sutton. Se não souberem seu lugar, usarei meus punhos em vez de palavras, respondeu Fei, orgulhoso. A violência pode resolver muitas coisas em Azeroth, mas não todas. Seu poder ainda não é páreo para um império que dominou por séculos. A princesa, falando mais do que nunca, parecia cansada. Vestindo as roupas caribenhas desenhadas por Fei, que destacavam suas curvas, ela respirou fundo e fixou Fei com seriedade. Vossa Majestade é mais perspicaz que eu e Paris. Por que insiste em se fazer de tolo obcecado por lutas? Fei sorriu internamente. Fingir-se de ovelha para caçar lobos é divertido. Gente como você nunca entenderá. Sem responder, ele viu a princesa estender a mão. Nela, um pequeno pentágono vermelho de ferro, polido pelo tempo, com runas misteriosas gravadas, brilhava. Isto pode ajudá-lo no futuro. Um agradecimento pelo remédio. Ignorando os olhares chocados de Romain e Susan, ela lançou o objeto. Fei pegou-o no ar. O metal era quente e suave como jade centenário. Em um lado, as runas, no outro, uma montanha envolta em névoa. Um artefato valioso, percebeu Fei. Agradeceu e, em troca, entregou à princesa sua última poção de cura completa. Angela disse que ajudou em sua recuperação. Leve isto como presente de despedida. A princesa aceitou com um sorriso. Fei então entregou 2 manuscritos. O primeiro é a receita da poção que me curou no Pico Leste. O segundo, a fórmula do remédio que lhe dei. Os materiais são simples, mas a taxa de sucesso é baixa. Surpresa, a princesa guardou-os e suspirou. Você é sábio, Rei Alexander. Já previa que Arshavin um dia pediria essas poções, e quis entregá-las por minhas mãos. Fei sorriu. No Pico Leste, ele usará as poções publicamente. Sabia que Arshavin, ambicioso, certamente as cobiçaria. Entregar as fórmulas agora, mesmo com taxa de sucesso de apenas 5%, era melhor que esperar uma demanda arrogante. Além disso, os segredos do mundo de Diablo permaneceriam ocultos. Princesa Tanasha, uma última pergunta. Fei mudou de assunto. Pergunte. Eu sempre me perguntei, você é mesmo uma elite? Um lampejo de surpresa atravessou os olhos azuis da princesa mais velha. Parecia que ela nunca esperava que Fei fizesse uma pergunta tão estranha.
Após um momento de silêncio, escolheu não responder. Em vez disso, virou-se e caminhou em direção à carruagem mágica à distância. Então, as tropas de cavaleiros de armadura prateada, arrogantes e cruéis, que esperavam pela princesa, invadiram o acampamento de Chambord. Com extremo cuidado, escoltaram a princesa para dentro da carruagem mágica, sem se incomodar em cumprimentar Fei ou permanecer no acampamento, e partiram em direção ao portão das fontes. Enquanto as tropas passavam, o ar ecoava com poeira e fumaça. No entanto, quando a carruagem mágica passou suavemente por Fei, a janela firmemente fechada abriu-se para ele. A princesa mais velha olhou para Fei através da janela com um sorriso estranho. Seus lábios entreabriram-se e ela exclamou sem som: "Não!" Ou pelo menos foi o que Fei concluiu ao ler seus lábios. O líder dos cavaleiros de rosto cicatrizado olhou para onde a flecha mágica havia voado e gritou furiosamente: "Quem está aí? Mostre-se!" Uma figura extremamente bela aproximava-se da dourada planície distante, como se uma deusa tivesse descido do céu. Parecia que ela caminhava em câmera lenta quando, na verdade, movia-se com grande velocidade. Chegou à montanha das colinas num instante, suas mãos segurando um arco misteriosamente poderoso com a forma de ramos de rosa morta. Sem dizer uma palavra, foi ficar atrás de Brook. O líder dos cavaleiros ficou surpreso com sua juventude. A mulher estranha parecia ter 20 e poucos anos. Era deslumbrante e tinha um corpo esplêndido. Suas pernas eram esguias e longas, sua cintura suave e flexível, e sua pele alva sem máculas, como se delicadamente esculpida em jade. Seus cabelos vermelho-fogo fluíam como chamas queimando ao vento. A armadura que vestia parecia incrivelmente resistente. Estava gravada com inscrições misteriosas e profundas, cobertas por uma luz maravilhosa e emanando uma aura de grande poder místico. Ele a comparou a uma sagrada deusa da proficiência marcial. "Quem é você?" perguntou ele, ambivalente. Em tão pouco tempo, ficou chocado por não ser capaz de perceber o quão forte aquela jovem mulher era. Ainda mais curioso, parecia que seu poder mágico estava constantemente mudando. Às vezes frio como gelo, às vezes quente como fogo, às vezes rápido como relâmpago, às vezes sombrio como veneno. Que tipo de poder era aquele? "Helena, soldado de Chambord." A mulher respondeu calmamente. Embora Gordon Brook estivesse coberto de sangue, sentiu-se menos inquieto após sua aparição. Ele conhecia bem aquela arqueira mercenária deslumbrante e poderosa, pois tinha visto Fei acompanhado por ela muitas vezes. Embora não soubesse de onde aquela mulher viera, sabia que ela era a pessoa em quem o rei mais confiava e que sua habilidade com o arco era imbatível. Brook lembrava-se de uma vez em que Fei falara sobre ela e suspirara que nem mesmo o próprio rei era páreo para ela. Uma força verdadeiramente benevolente a ser reconhecida. "Vossa honra, cuidado. Ele é realmente difícil." Brook advertiu Helena com cautela. Brook não sabia sua posição em Chambord, mas ela estava sempre com o rei. Como respeitava o rei, escolheu referir-se a ela respeitosamente. "Certo." Helena ergueu seu arco rosa mortal sem olhar para trás e disse: "Você também tenha cuidado." Então concentrou-se em curvar seu arco. 3 flechas feitas de magia de gelo apareceram na corda azul pálida de seu arco. As pontas de suas flechas mortais brilhavam intensamente. O corpo de suas flechas era extremamente frio, derramando condensação branca e gelada em todas as direções e baixando a temperatura rapidamente. Suas flechas mágicas voaram rápidas como relâmpagos e poderosas como trovões. A batalha começara. Droga! Essa mulher também é soldado do rei de Chambord. Quem diabos é esse rei de Chambord? De onde ele veio? Por que ele tem uma soldado tão bela e poderosa? O líder dos cavaleiros de rosto cicatrizado praguejou baixinho. Ele não ousou baixar a guarda. Potencializando seu ki prateado, disparou pulsos de espada prateada em direção ao inimigo. A flecha de gelo colidiu com os pulsos de espada prateada novamente. A fusão criou explosões tremendas de energia que destruíam tudo em seu caminho. Helena curvou seu arco calmamente com suas belas mãos, tão elegantemente como se tocasse uma harpa. Quando puxava a corda, várias flechas mágicas eram disparadas a uma velocidade incrível, ninguém poderia jamais rastrear sua trajetória. Era difícil acreditar que mesmo um homem como o líder dos cavaleiros de rosto cicatrizado, que possuía um ki de gume veloz de 4 estrelas premium e 20 anos de experiência no campo de batalha, ainda não conseguisse chegar a menos de 10 metros dela. Os pulsos de espada prateada e as flechas de gelo mágicas colidiam e explodiam constantemente. Essa mulher, ela não é apenas estranhamente poderosa. Seu controle de ritmo é inacreditavelmente preciso também? É como se ela tivesse passado por milhares de batalhas. Seus movimentos são tão sanguinários, incutindo medo a cada golpe. Ele não sabia, mas Helena, como uma guerreira mercenária, havia sobrevivido ao mundo de Diablo. Desde o dia em que pôde defender o acampamento mercenário com seu arco, teve que lutar contra milhares de demônios e monstros.
Houve inúmeros momentos em que esteve à beira da morte, mas acabou revidando e sobrevivendo. Por isso um soldado experiente como ele, que só havia lutado contra humanos, nunca poderia comparar-se a ela. Por enquanto, nenhum dos dois conseguia levar vantagem. Enquanto isso, cerca de 400 cavaleiros negros, liderados por seus reis, que mal sobreviveram ao fogo, haviam escalado a colina e estavam prestes a atacar Chambord. Avançar! Brook gritou furiosamente e foi o primeiro a atacar. Seu corpo fora fortalecido por uma grande dose de poção Hulk, aumentando sua capacidade de cura a níveis extraordinários. Ele recuperou mais da metade de sua força apenas descansando brevemente. Isso ainda poderia não significar muito contra um mestre como o cavaleiro de rosto cicatrizado, mas seria um deus ao lutar contra soldados comuns. Ele brandiu sua espada, decapitando 2 cavaleiros simultaneamente. O sangue dos cavaleiros espirrou por toda a parte. Avançar! Destruam o inimigo! Não deixem sobreviventes! A energia heróica de Brook fez o sangue daqueles 20 e poucos oficiais de execução de leis pulsar em suas veias. Cada um empunhava um machado enorme usado tanto como arma quanto escudo, e então avançaram. Embora o inimigo fosse várias vezes maior em número, eles os enfrentaram com fervor, como o vento. De repente, uma chuva de sangue caiu sobre a colina e o chão ficou coberto de cadáveres e armas quebradas. Aqueles oficiais de execução de leis nunca haviam experimentado uma cena de matança tão brutal, mas já estiveram em batalha antes e tinham alguns indícios de tal atmosfera mortal. Além disso, Fei construiu uma arena na misteriosa cidade da gruta localizada atrás da montanha de Chambord, onde ele invocava caídos e sacerdotes caídos. Cada oficial de execução de leis, secretamente fortalecido com a poção Hulk, tinha que lutar contra esses monstros na arena. Como resultado, quando finalmente pisaram no campo de batalha real, estavam orgulhosos, fortes e destemidos. Onde antes havia 23 homens brandindo machados, de repente tornaram-se 23 tubarões furiosos matando qualquer coisa em seu caminho. Os 400 cavaleiros negros não conseguiam derrotar aqueles 23 tubarões em pouco tempo, então a luta estagnou num impasse sombrio. Avançar! Avancem! Conquistem a cidade de Chambord! Sob a proteção de sua guarda, o líder gritou descontroladamente. Vão se fuder! Um oficial de execução de leis coberto de sangue gritou e brandiu seu machado, cortando ao meio os guardas que protegiam o líder. Bem feito! Outro oficial de execução de leis, cujo corpo ainda estava atravessado por uma flecha, virou-se e golpeou os cavaleiros negros. O sangue dos 2 cavaleiros negros e seus cavalos que vinham em sua direção jorrou enquanto eram cortados em 8 pedaços. Brook estava na linha de frente da luta. Ele continuou brandindo a espada do rei concedida por Fei. Um inimigo era morto cada vez que ele balançava sua espada. Ele não pararia até matar todos os inimigos que entrassem no alcance de sua espada. Ninguém conseguia contra-atacá-lo. Ele esgotou sua energia furiosamente e estava ficando mais fácil, mostrando sinais de superar o nível de 2 estrelas. Soldados de Chambord! Destruam o inimigo comigo! Preferimos morrer a desistir! Brook gritou enlouquecidamente. Preferimos morrer a desistir! Os oficiais de execução de leis responderam ao seu general gritando sua determinação, mesmo no meio da intensa luta. Aqueles 23 homens soavam ainda mais poderosos que seu inimigo. O mundo inteiro estava encharcado de sangue. O sol não podia mais suportar o massacre. Ele gradualmente se pôs e desapareceu. O tempo da escuridão começaria. Os cavaleiros negros gradualmente começaram a recuar de forma desordenada. Chocados com a loucura do inimigo, não podiam mais ser corajosos. Aquelas pessoas de Chambord eram loucas. Elas não sentiam dor quando se feriam. Em vez disso, riam, gritavam alto e balançavam seus machados. Mesmo que estivessem todos cobertos de sangue e feridas, não recuavam enquanto estivessem vivos. Não havia diferença entre lutar contra esse tipo de inimigo e lutar contra demônios. Aqueles 3 reis estavam sob grande pressão agora, embora seus guardas ainda os protegessem. Eles olharam uns para os outros, então seus rostos começaram a empalidecer. Estavam com medo, pois não podiam deixar de começar a pensar que não deveriam ter provocado aquele inimigo. O rei de Chambord e seus soldados eram todos bárbaros aberrantes. De repente, surgiu uma voz desagradável e furiosa. Preferem morrer a desistir? Apenas um bando de criminosos desprezíveis. Todos vocês morrerão aqui. Acompanhando a voz, alguém irrompeu dos restos escuros do fogo. Ele, envolto na luz de sua energia laranja, voava em direção ao campo de batalha com um som que lembrava trovões reverberando pelo céu. Antes dele, chegaram os pulsos de sua espada. O mundo se partiu e o ar ficou carregado de fumaça e poeira. Brook, que estava na linha de frente da luta, arcará com o impacto de seu poder. Brook sentiu como se uma montanha fosse esmagá-lo no rosto enquanto o chão tremia. Ele ficou dominado pelo poder do estranho. Fim dos capítulos do 198 ao 200.
É isso, pessoal. Se gostou, daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!